Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos internautas, formulamos votos de muita paz para todos nós. O eminente psiquiatra e psicólogo espanhol, professor Dr. Emílio Mirey Lopes, fazendo uma análise do desenvolvimento infantil, apresentou na década 1940, 1950, uma pequena grande obra, a qual ficou intitulada como O Pensamento. Nessa obra magistral, o eminente psiquiatra faz uma análise do desenvolvimento mental e do surgimento do pensamento na criança, partindo do princípio unicista da psicologia, que é o cérebro que produz o pensamento. Na sua tese admirável, ele propõe 6 períodos, através dos quais o pensamento atinge a plenitude. Certamente, não ocorre em todos os indivíduos, mas invariavelmente as criaturas passamos por 4 dessas fases, inevitavelmente. E a grande maioria atinge o 5º período e apenas uma porção muito diminuta logra a 6ª fase do pensamento. Utilizar-me-ei da proposta e do esquema do notável estudioso do comportamento humano para adaptá-lo a uma visão antropossócio-psicológica da criatura humana, partindo do desenvolvimento do ser primitivo no período hominídeo até a atualidade. Assevera o professor Emílio Mirey Lopes que a primeira fase do pensamento infantil é de natureza arcaica ou primitiva. Nesse período que vai da vida post-partum até 10, 14, 16 meses, não há fronteiras delimitadoras a respeito desses processos. Existem indivíduos na maioridade e que se encontram num pensamento anterior. E existem jovens que lograram atingir um pensamento muito adiantado, o que dificilmente a psicologia pode explicar dentro dos cânones materialistas. Desse modo, nesse período infantil, post-partum, a criança é um ser animal. Animais, todos os somos. Porém, existe nela o reflexo mais imediato da sua herança antropológica, através da qual a criança comunica-se com o mundo através da alimentação, da eliminação dos alimentos, pelo choro. Tudo aquilo que lhe incomoda, ela exterioriza através do choro. Não existe qualquer manifestação de pensamento. Segundo ele, um grande número de psicólogos unicistas, o cérebro é uma folha de papel em branco, no qual as experiências e a educação irão escrever e inscrever as conquistas do processo evolutivo. Se fizermos uma análise da evolução da criatura humana, cujo processo começa há cerca de 2 bilhões de anos, quando as águas salgadas dos oceanos golpeando as rochas fazem que se desloquem cadeias de açúcares, que vão povoar a intimidade profunda dos oceanos, formando as primeiras colônias e, mais tarde, as primeiras expressões unicelulares.
É somente a partir dos últimos 500 milhões de anos que o ser, no seu processo de evolução, vai desenvolver o cérebro. Na fase primária, esse ser que, através dos fenômenos da hereditariedade, os fenômenos filogenéticos, os fenômenos mesológicos, irá apresentando novas características, desenvolverá sobre o cérebro réptil, aquele chamado complexo R, encarregado da locomoção, da reprodução e da manutenção da vida, que serão os 3 instintos primários que acompanharão a vida biológica até os momentos culminantes nos quais nos encontramos, apresentando uma sutil modificação, recebendo uma camada que envolve a parte inicial e se prolonga, para que naturalmente, no período mamífero, essa área límbica, acompanhada da sua glândula amígdala, possa oferecer os equipamentos indispensáveis ao período mamífero que a evolução colocará sobre a face enxuta do planeta. Aproximadamente há 250 milhões de anos, já no período em que o antropóide levanta-se para poder contemplar o mistério do infinito, esse cérebro, conforme a proposta do biólogo americano MacLean, vai apresentar uma terceira formação, que é o neocórtex, através do qual as futuras funções psíquicas, que estarão além das manifestações do cérebro límbico, expressarão toda a grandeza do processo evolutivo. Mas será apenas há 50 mil anos, quando este ser primitivo, agora na forma hominídea, está perdido na floresta e encontra-se sujeito aos terríveis fatores mesológicos, que o seu pensamento irá encontrar o campo de desenvolvimento. É evidente que esse ser primário, o homem primitivo, é uma constituição de manifestações instintivas. À semelhança da criança, a sua comunicação com o mundo é através de fenômenos automatistas que predominam nos reflexos condicionados pelas necessidades de preservação da vida, alimento, as raízes, os frutos, as folhas das árvores, a reprodução, o fenômeno sexual, animalesco, imperioso, aselvajado, a eliminação dos detritos e a natureza hostil. O seu pensamento, segundo Mirei Lopes, é arcaico, é tão primitivo quanto ele, porque na visão espírita, esse princípio inteligente que nele habita é tão primário quanto a forma que se desenvolve através da lentidão dos anos. Mas como a natureza é hostil, as erupções vulcânicas, as tsunamis, os movimentos dos terremotos, as chuvas torrenciais, a atmosfera carregada de hidrogênio, de azoto, os relâmpagos e as tempestades apavoram-no. E a primeira manifestação do seu pensamento é o medo. Será o medo que irá predominar em toda a sua natureza, como sendo um conflito existencial, que mais tarde, no período da razão, pode atingir o estado fóbico, sem que o indivíduo dê-se conta dessa herança ancestral, que na opinião abalizada de Carl Gustav Jung, pertence ao inconsciente coletivo de que todos somos herdeiros.
Mas o pavor que dele toma conta apresenta-lhe um primeiro insight, a manifestação de um pensamento agora não mais primitivo, defender a vida. Ele percebe sem entender que a vida para viver mata e a vida para continuar morre. Não tem ideia deste fenômeno biológico, vida e morte, mas observa que determinados acontecimentos dão-se dentro de um automatismo, a claridade e a treva, a chuva torrencial e o período do estio, a queda da neve ou a ausência dela, conforme a região na qual se encontre, a presença das feras e de outros homens que o hostilizam. O medo instala-se e o seu insight é para preservar a vida, o instinto de conservação animal. A criança, quando chega a esse período que oscila entre 8 e 14 meses, começa a balbuciar, encontra a percepção da vida exterior e há dentro dela uma fase pré-mágica. Esse balbuciar faculta-lhe comunicar-se, a silabação, a construção das primeiras palavras que não entende, mas que lhe produz satisfação, o riso quando tudo está bem, o choro quando algo está perturbando-lhe a tranquilidade. Esse período pré-mágico alonga-se até os 2 anos, quando a silabação se transforma em oralidade e surgem as primeiras construções verbais através de frases inteligíveis. É um pensamento pré-mágico. A criança começa a perceber que aquelas frases têm um significado e encanta-se com essa contribuição valiosa. O homem primitivo descobre a necessidade de guardar-se da agressividade da vida, do frio, do calor, e percebe que a furna é o lugar que o pode acolher. Ele dá-se conta que ali tem agasalho, ali pode manter uma armazenagem de alimentos. E esse pensamento é pré-mágico, porque ainda não há qualquer raciocínio. Mas nesse período pré-mágico, ele percebe, por exemplo, que as tempestades, quando descarregam raios e coriscos, cindem as árvores, que ateiam incêndios. Na época da seca tórrida, ele percebe que as árvores vetustas e resinosas incendeiam-se. Elas entram em autocombustão e ele deslumbra-se com o fogo. É uma fase mágica do seu pensamento. Ele tenta repetir aquilo através de atrito em pedras ou em troços de madeira e produz faíscas que ateiam incêndios. E naturalmente ele percebe que está diante de algo que o fascina e que não consegue compreender. Sai da furna e vai à caça. Abandona a gruta sombria e vai à pesca. Tem a primeira experiência de cozer peixes e animais outros que consegue vencer através da astúcia do instinto que nele predomina. E esse é um período pré-mágico. Nesse período pré-mágico, ele tem um novo insight e dá-se conta que a furna não lhe oferece a garantia para a sobrevivência. Porque se alguém chega à entrada e decepta-lhe o passo, e ele não pode fugir, seja uma fera, seja outrem da sua mesma espécie, então ele abandona aquele espaço exíguo
e vai construir as suas primeiras moradias com os pedaços de madeira da floresta, com a contribuição da furna, elaborando as primeiras palafitas. Será na margem dos rios, nas regiões lacustres, nas áreas pantanosas, que ele ergue as primeiras habitações, nas quais tem uma visão de 360 graus para poder escolher o caminho da evasão. Existe nesse pensamento pré-mágico algo de peculiar, porque ele também descobre que essas forças galvanizantes do universo, talvez, sem saber como, podem ser detidas, porque a vida para viver mata. Surge o primeiro culto religioso, o holocausto humano. Ele elege os biótipos mais belos e leva-os ao sacrifício, ora utilizando o sílex, as labaredas, para poder aplacar essas forças que estão governadas conforme a codificação espírita, por seres primários igualmente selvagens, que exigem as energias físicas para locupletar-se, nascendo o primeiro fenômeno mitológico da variedade pluralidade. A criança, nesse período pré-mágico, atinge os 2,5, os 4 anos, e adentra-se no período mágico. Ela descobre que a vida é fascinante e que a sua existência é irisada pelo carinho da família. Ela está saindo daquela fase pré-mágica em que ainda é animal. Quando alguém a abraça e ela estrila, está demonstrando que já existe uma percepção, porque nela predomina a herança olfativa dos outros animais. Os animais no cio, especialmente a fêmea, elimina um odor hormonal que é captado pelo macho a quilômetros de distância. E atraído por esse odor, ele vem fecundá-la para que a vida se perpetue. A criança é herdeira imediata desse instinto bem desenvolvido nos animais, o instinto olfativo. E nesse período pré-mágico, a sua vida é da percepção olfativa. Ela conhece aqueles que lhe dão segurança pela repetição do mesmo odor. E quando alguém a toma de improviso, ela reage. O medo ancestral, aquela herança que se encontra embutida no seu inconsciente profundo, parece ameaçá-la. E tendo medo, ela esperneia, chora, grita. E os adultos infantis costumam dizer: Deus meu, estranhou-me. É claro que estranhou. Somos um odor totalmente diferente, para não considerar alguns de odores bastante diferentes. Então a criança reage, é o seu instinto de preservação da vida. Mas se repete essa convivência e ela identifica a continuidade, acalma-se, porque está dentro da furna protetora. O homem primitivo está agora na palafita e a criança começa a sonhar com a beleza. A imaginação desenvolve-se-lhe. É o período lúdico, o período das fantasias, o período das mentiras. A criança narra os acontecimentos não conforme sucederam, mas segundo o panteão mitológico que se encontra na sua fertilidade psíquica, ainda sem o equilíbrio necessário que somente chegará no período da razão. É curioso notar que nesse período lúdico a criança irá desenvolver habilidades de cultura futura, porque é nesse período que a imaginação enriquece-se. No entanto, os adultos castradores, as pessoas que são severas em demasia, olham para a criança que está na fase dos jogos e do encantamento
E quando ela diz algo que não corresponde à exatidão dos fatos, esse adulto infantil brada: é mentira. Você é um mentiroso. E castra, anula a faculdade de pensar, tornando a criança pusilânime. Ela vai perceber o que deve dizer que agrada, e aquilo que não agrada, ela deve ocultar. Vai ter um grande trauma no seu desenvolvimento psicológico por causa da mãe superprotetora, do pai negligente ou de natureza grosseira, quando deveria ser estimulada nessa fase lúdica, que mais tarde será canalizada de maneira eficiente. Vejo e ouço pessoas voltarem-se para crianças e abordarem: é um mentiroso, tudo que fala é da sua imaginação, sem que a criança saiba o que é verdade, o que é mentira, porque estão dentro de um campo de abstrações, estão dentro de um campo conceptual, porque muita coisa que é sociavelmente verdade ou que é sociavelmente mentira num lugar, noutro apresenta-se totalmente ao inverso. Eu tive uma experiência muito curiosa na Mansão do Caminho. Há 30 anos aproximadamente, nós tínhamos uma criança de 6 anos chamada Júlio. Ainda não havia o terrorismo internacional, mas Júlio era um terrorista. Aos 6 anos, ele sabia de tudo quanto se passava na Mansão do Caminho. Porém, dentro do seu campo lúdico, da sua imaginação fértil, da maravilha das suas concepções, eu chamava carinhosamente Julinho, o terror. E ele adorava, os olhos brilhantes. Ele sempre chegava para contar-me coisas que não aconteceram, com uma seriedade e com uma argumentação impressionante, que eu estimulava, naturalmente canalizando para que ele encontrasse o discernimento. Numa oportunidade em que realizávamos uma aula para crianças de 4 a 7 anos a respeito da fantasia, a mentira, a respeito da verdade, o fato, experimentamos várias manifestações metodológicas, vários métodos psicológicos, e depois de 1 hora de exemplos materiais, utilizando-os em um verdadeiro laboratório, todos pareciam haver entendido o que era mentira e o que era verdade. Julinho, inclusive para meu karma. Porque naquela semana, Julinho tinha habilidade de estar no lugar em que não devia, na hora que não podia, e ele sempre estava. Eu me encontrava trabalhando na minha sala, quando o porteiro da Mansão do Caminho me chamou ao interfone e me disse: Tio Divaldo, que tem uma senhora que ele quer falar. Eram 10 horas da manhã. E eu redarguí: mas o senhor sabe, senhor Epaminondas, que eu não atendo a essa hora. Eu tenho outros compromissos, o senhor sabe que eu viajo muito. E que essas horas eu reservo para atender aos compromissos da mansão, já que eu atendo 5 noites por semana, a partir das 19 horas, mande que a senhora venha, depois das 7 da noite, está bem? E desliguei o interfone. Ele novamente ligou. Tio Divaldo, eu já disse para ela que o senhor não pode atender, mas ela está insistindo, e eu me irritei. Não devia, mas me irritei. Não demonstrei. E lhe falei com os dentes cerrados: senhor Epaminondas, o senhor sabe que eu não irei atender, porque eu não posso ficar aqui à disposição de qualquer pessoa que chegue, interrompendo compromissos que eu não posso adiar. O senhor diga para ela que eu não irei atender. Eu já disse, tio Divaldo, mas ela insiste. Eu digo: senhor Epaminondas, quem é o patrão? Quem é o empregado? O senhor está me impondo uma coisa que eu não vou atender. Então diga-lhe que eu não estou. E bati o telefone. No justo momento em que eu bati o telefone, sai de debaixo da mesa em que eu estava Julinho Terror. Ele saiu, colocou as 2 mãos na cintura, sorriu triunfalmente para mim e disse-me, mentindo, hein? Com autoridade de adulto, eu olhei para ele sério e perguntei: Julinho, quem é que está mentindo? Você, porque a criança não tem medo, ela não raciocina. Você. Eu digo: Julinho,
eu não estou mentindo. Eu estou dizendo a senhor Epaminondas que eu não estou lá na portaria. Outra mentira. Você está dizendo que não está na mansão, e você está na mansão. Não é verdade? Senhor Epaminondas, diga à senhora que eu acabei de chegar. E Julinho, outra mentira. Ele não saiu e já chegou. É outra mentira. Eu digo, Julinho, existem ocasiões em que as pessoas nos obrigam a dizer algo que não é verdade. E nós chamamos isto mentira branca, uma coisa leve. E como é a mentira preta? Havia discriminação racial até na mentira. Eu digo, Julinho, pelo amor de Deus, vá para casa e nós conversamos depois. E demorei 1 mês para me reabilitar da percepção deste menino que estava no período mágico e deu um salto para um período superior. E a partir dali, sempre que eu atendia o interfone, eu olhava para ver se Julinho estava, por acaso, ao alcance das minhas palavras. No período lúdico, nós deveríamos estimular a imaginação. Quando eu vejo um escritor fértil, como Dan Brown, que nos ofereceu o Código de Da Vinci, o livro mais vendido no mundo nos 3 últimos anos, ele não passa de um mentiroso que encontrou a fertilidade da imaginação. Ele acaba de confessar, respondendo a um processo de plágio, que para poder elaborar o seu livro, ele leu aproximadamente 25 obras para conceber esse falso Código de Da Vinci, que está perturbando muita gente e até mesmo alguns companheiros da seara espírita. Vários perguntam-me, Divaldo, e agora, como é que nós ficamos? Eu pergunto, com o quê? Com o Código de Da Vinci? Ficamos muito bem. Mas, Divaldo, Jesus casou com Maria de Madalena. Eu digo que você queria que ele ficasse amancebado? É claro que ele casou. Mas agora, como é que nós ficamos? Você não é casado? Ah, mas Jesus... Eu digo, também era uma criatura humana, tinha direito. Agora, como você tem essa certeza? Porque está no livro. Eu digo, Dan Brown foi o tabelião que registrou o casamento de Jesus. Então ele fala com autoridade. Ah, mas Jesus teve muitos filhos com Maria de Madalena. Eu digo que Dan Brown foi o obstetra que fez o parto de Madalena. E é natural que a família de Jesus se encontre hoje no sul da França. Tinha que ser na França. Ia ser muito difícil que os descendentes de Jesus fossem tupis-guaranis. Seria um atraso lamentável. Então, esta notável obra de ficção, mas uma ficção tão bem trabalhada, que faz denotar traços de verdade, porque se fundamenta em algumas ocorrências da Opus Dei, que o autor declarou escrever para combatê-la, porque toda vez que se combate alguma ideia, as criaturas gostam. E como a Igreja Católica tem sido palco de situações muito complexas, ele optou por esta posição e se tornou um homem ultramilionário, mas dentro da sua fantasia. Também li o livro por dever de ofício. E a obra começa com o assassinato cruel do responsável pelo Museu do Louvre, para poder explicar a trajetória do Código de Da Vinci, que tanto tem impressionado a sociedade. Ele se utiliza do grande mural que está em Milão, no convento, e que foi pintado por Da Vinci representando a Santa Ceia, para decifrar o código, quando Jesus está inclinado na direção de Pedro, e a personagem do lado, tradicionalmente considerada de João, o evangelista, na sua fértil imaginação, ele faz conceber um M, e aquela personagem ali não é João, é Maria de Madalena, que era uma apóstola. E a gente vai verificar que João não participou da Santa Ceia,
porque estão 13. E se está Maria de Madalena, que na época enfrentava o preconceito feminino, em que a mulher não podia comparecer em atividades masculinas, nem sequer no templo de Salomão. Ficava no átrio próprio das mulheres, olhando através de grades para o altar do Santo do Santo. A obra violenta toda a tradição de lógica, mas as pessoas aceitam-na, porque é uma fantasia. E a fantasia leva-nos a retroceder a esse período mágico. E nesse período mágico, o homem da palafita percebe que as águas dos rios levam-no a outros conglomerados, a outros indivíduos, e nascem as primeiras expressões comerciais, as trocas de produto. Mas a evolução é inestancável e a criança lentamente sai desse período mágico, o lúdico, para o pensamento egocêntrico. O pensamento egocêntrico leva a criança a situações muito especiais. Ela é o rei solar e os adultos damos a impressão que sim. Existe o sol porque ela existe. Nosso filho, nosso tesouro. E a criança, a partir desse desenvolvimento psicológico natural, sendo egocêntrica, acredita que tudo lhe pertence. É o período das agressões infantis recíprocas. As crianças vão brincar e uma toma o brinquedo da outra, é meu. E nós adultos infantis entramos na briga das crianças para dizer: não, você quer tomar a pulso, que criança terrível, ela quer tomar o brinquedo de meu filho. Eu vi uma cena lamentável. Eu hospedava-me numa casa oportunamente e estavam duas crianças brincando, a filha do meu anfitrião e um vizinho. A filha do meu anfitrião era um menino de 5 anos e o vizinho era de 6. Começaram a brincar com o carro e de repente a criança da casa em que eu estava gritou para a outra: o carro é meu. E começaram a lutar pelo carrinho. Havia outros, mas não serviam. O egocentrismo é caprichoso. E tomava o carro com veemência, até que o maior empurrou-a. Ela caiu e arranhou a testa. E um leve filete de sangue começou a escorrer. O pai, quando viu a tragédia, assumiu aquela atitude primitiva, carregou o filho e disse para o outro: assassino. Eu vou fazer corpo de delito, e seu pai irá para a cadeia pelo crime de tirar sangue do meu filho. A outra criança não entendeu nada, ficou olhando para ele, e ele, feroz, pegou o filho, colocou no ombro e saiu. A criança estava choramingando, mas quando o pai saiu naquela volúpia para poder levar ao cárcere esse criminoso, a vítima olhou para o algoz e disse: não saia não, que eu volto já para a gente brincarmos, tá? Aí o pai gritou com sua ferocidade: fica sem vergonha. E disse: você vê, Divaldo, desde pequeno que não tem vergonha. Eu disse: ainda não tem pensamento, ainda não tem o discernimento. Mas você vê que tendência daquele outro: vai ser um bandido, vai ser um criminoso. Meu filho é dócil. Eu já disse para ele na rua: se alguém lhe bater e você não reagir, quando chegar em casa toma outra surra. Eu digo: mas é o período primitivo em que você está dando para ele um tacape, um sílex, para que ele agrida antes de ser agredido, e depois de agredido que ele mate o agressor. Conversei um pouco, perdi meu tempo, porque ele me olhou e disse: não, é que você é muito humilde. Não tinha nada a ver com humildade, era uma questão da lógica do pensamento. Mas é um período natural. Aquele homem que agora está desenvolvendo habilidades e já tem o seu culto de adoração, ele já consegue mais ou menos apaziguar na sua imaginação mágica as forças galvanizantes do universo. Já elegeu a deusa da colheita e o deus da fertilidade, o deus das tormentas e o deus da paz. Ele já estabeleceu o seu panteão, o seu Olimpo. Todos os povos têm-nos. E agora ele percebe que de alguma forma consegue movimentar a vida. Ele já aprendeu a comunicação. Primeiro ele escreveu.
o desenho rupestre. Depois ele falou, saiu do urro, da voz animal, para a verbalização. Ele fez-se entender, agora ele governa tudo aquilo que está perto. A sua agressividade transforma-se em força, em poder. E nesse período hegemônico, ele se torna egocêntrico e amuralha as suas cidades. Ali é o seu reino, ali é o seu mundo, ali é o seu feudo. O seu é melhor do que o dos outros. Nós notamos isto ainda hoje e temos no movimento espírita uma herança atávica das religiões confessionais doutrora. Em determinadas doutrinas que se derivaram do cristianismo, nós vemos esse debate, a minha religião é a melhor, é ainda o pensamento egocêntrico, basta ser meu para ser melhor. Jesus de Nazaré é mais poderoso do que Jesus crucificado. Nossa Senhora da Aparecida é mais milagrosa do que Nossa Senhora da Abadia. Nossa Senhora das Cadeias é mais poderosa do que Nossa Senhora dos Navegantes. E no movimento espírita, o doutor Bezerra, que se manifesta lá no centro, é o verdadeiro. Não é esse que anda por aí, não. Lá é o verdadeiro. É o nosso egocentrismo. O nosso centro é o melhor do mundo. Não existem quaisquer dúvidas. Nós estamos assenhoreados da verdade. Ainda nos encontramos nesse período do pensamento egocêntrico. Mas é natural que logo depois do pensamento egocêntrico, Ibirem Lopes diz na criança que podem confundir-se esses períodos. Veio o pensamento racional. O indivíduo começa agora a pensar realmente em termos de lógica, embora nem todo indivíduo racional seja lógico. Ele tem as suas próprias conclusões que não obedecem aos cânones de uma lógica que tenha uma natureza ética. É mais um passo que ele deverá dar. Mas no pensamento racional, a criança torna-se adolescente. Passa por esse período fantástico do egocentrismo, quando o adolescente cheio de hormônios olha para os pais e tem pena dos pais. Porque os pais, os avós, os bisavós, somos os dinossauros. Não sabemos nada. Eles sabem tudo. Eu vejo meus netos, meus bisnetos, dizem assim, tio, porque eles não me chamam de avô, porque eu não tenho idade para tanto. Mas tio, o senhor está ultrapassado. Não é assim não, tio. Mesmo em doutrina espírita, eles ainda estão na evangelização, na juventude, e dizem, tio, não é exatamente assim. Eu digo, bem, que não seja exatamente diferente do que Allan Kardec disse, eu até concordo. Mas como eu estou repetindo exatamente o que Allan Kardec disse, é assim. Porque também eu tenho meu período egocêntrico. Então eu tenho o direito de demonstrar que não estou tão ultrapassado. Mas ele vai sair desse egocentrismo e vai descobrir que os pais tinham alguma razão. Quando eles começam a vivenciar as próprias experiências, quando eles irão dizer aos seus filhos, experiência é uma estrada que cada um deve percorrer, mas como eu já passei por aí, quero dizer-lhe que ali tem um alçapão, adiante é um perigo acolá, e o filho vai olhá-lo, vai menear a cabeça e dizer assim, vou deixar o velho com as imaginações dele, porque ele está na sua fase egocêntrica. Nesse período racional, o homem elaborou a filosofia, trouxe-nos a tecnologia, penetrou a intimidade da ciência. Esse homem, aquele homem primitivo, essa criança, hoje o cidadão, estão ambos num período fascinante do mundo pensante. Eles são conforme as diretrizes do seu pensamento. Mas nesse momento ainda não está na etapa terminal. Ibirem Lopes antecipa um sexto período do pensamento, que é o pensamento cósmico. Esse ser vai avançar, o cidadão, aquele ser primitivo que passou pelas diferentes etapas do processo evolutivo e atingiu hoje a era da tecnologia de ponta, da comunicação virtual. Ele já está caminhando para o pensamento cósmico. Quando a verbalização
vai ceder lugar à emissão de ondas. Albert Einstein já houvera declarado que vivemos no universo de ondas, de mentes, de pensamentos, de vibrações. E será nesse momento que o cérebro, ao desenvolver o seu neocórtex, irá abrir nos comandos do hipotálamo, que está sob o neocórtex e na parte superior da espinha, aqueles comandos da sexualidade, da alimentação, do prazer, das sensações. Irá também abrir o campo das percepções extrafísicas. Irá fazer que a glândula pineal receba influxos de natureza vibratória e possa desenvolver o campo das percepções parafísicas, a fim de que possamos adentrar-nos no mundo das ideias, como asseveram os espíritos nobres. Até este momento, as criaturas desejam materializar-nos aos desencarnados. Mas nós, desencarnados, desejamos espiritualizar as criaturas para que venham até nós. Por isso que, passado o período dos fenômenos ectoplásmicos, o Espiritismo trabalha na mediunidade hoje, através dos processos da energia, a energia aplicada à renovação de forças, à recuperação da saúde sob o apoio da ciência médica, ao equilíbrio emocional sob as diretrizes das conquistas psicológicas e psiquiátricas. O Espiritismo dilata-nos nesse momento as percepções mediúnicas, não mais para aqueles fenômenos de materialização objetiva, mas de sublimação dos sentimentos, da superação das nossas tendências inferiores, as nossas más inclinações, na palavra kardeciana, aquela herança atávica que nós trouxemos através das várias gerações. Mirei Lopes, apoiando-se no inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung, diz que as experiências das gerações foram transmitindo ao cérebro, nesse inconsciente coletivo. Faltou ao eminente psiquiatra o conhecimento da reencarnação, para que pudesse entender que a criatura humana, conforme leciona o Espiritismo, não é apenas a massa encefálica. Todo aquele processo das primeiras aglutinações unicelulares, até esse momento de Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. De Madre Teresa de Calcutá, eu sou um lápis na mão de Deus, que escreve por mim o que lhe apraz. De Chico Xavier, eu sou um amanuense dos espíritos, que elaboram as suas teses e as transmitem por meu intermédio. Da neutralidade do ego para a perfeita sintonia do self, com esse arquétipo original que é a divindade. Essa perfeita identificação que nós lograremos naquele momento em que estabelecermos no íntimo o reino dos céus, sem atavios exteriores, o nirvana, o samadhi, como se queira chamar, a plenitude. É natural que, herdeiros das próprias experiências, aquele homem de Neandertal, mais tarde o seu psiquismo, em outras expressões, já agora no Homo sapiens, etapa a etapa, reencarnando-se, irá imprimindo no cérebro, através do seu corpo sutil, o envoltório da alma, o perispírito, esse corpo de energia específica, as impressões das suas várias conquistas, através dos evos da evolução. Somente por intermédio da reencarnação é que a tese de Mirei Lopes pode receber o respaldo de lógica. Ela é racional, mas falta da estrutura de lógica para poder explicar o como, o porquê, o fenômeno dá-se. O automatismo é uma casualidade e a vida universal tem uma causalidade. Essa causalidade é a lei divina que Allan Kardec exará no corpo da doutrina espírita como sendo lei de causa e de efeito. Esse processo nosso
através desse corpo que ainda é uma experiência de laboratório. Eu me ponho às vezes a olhar os corpos da atualidade. Como são belos os corpos da atualidade. Nem todos os espíritos os são igualmente, porque muitos deles estão vindo de regiões penosas para a grande transição. Mas o processo filogenético veio trabalhando a forma através de espíritos nobres que modelaram a nossa organização fisiológica para melhor albergar espíritos elevados que irão desenvolver o pensamento transcendental. E fico observando como eram feios os corpos do meu tempo, quando eu era criança, que afinal não faz tanto tempo assim. As pessoas eram pesadonas, eram lindas, quanto mais gordas, com mais enxúndias, eram mais saudáveis. Eu lembro-me na minha terra, uma cidade do interior da Bahia, em que aquelas pessoas gordas, superalimentadas, mal alimentadas, eram tidas como espécimes de beleza. E se dizia mesmo, veja o exemplo do doutor fulano de tal. Havia um grande médico na minha cidade, um intelectual. O que ele tinha de sabedoria, ele tinha também de peso. E era um homem de peso duplo, mental e físico. E ele dizia, a saúde é isso daqui. E de tanto bater, morreu de um infarto do miocárdio aos 50 anos. Porque era a gordura que estava na moda. Vejo hoje os corpos ágeis, alguns trabalhados no bisturi, mas de qualquer forma, muito belos, que naturalmente estão desenhando as futuras formas mais sutis, mais elevadas, e que a nossa organização fisiopsicológica será mais sensível, e que a nossa alimentação será mais cuidada, como abandonamos as carnes cruas, como adquirimos hábitos salutares, como descobrimos a riqueza das vitaminas nas legumináceas, como descobrimos dos frutos os recursos próprios para uma vida saudável, eliminando substâncias químicas que nos estavam destruindo os corpos do amanhã, para que esse pensamento cósmico possa desenvolver-se com maior amplitude, estão sendo trabalhados desde agora, no período da grande transição. Herdeiros, pois, que somos das nossas experiências transatas, estamos jogando na direção do futuro, pelas reencarnações que vivenciaremos, as experiências libertadoras. Quando, neste período de sexolatria, de toxicomania, de alcoolofilia, de tabagismo e de violência, herança essa violência da predominação da força dos brutos, quando esses fenômenos e conflitos existenciais forem solucionados pela lógica da razão, quando nos dermos conta que a vida é patrimônio de Deus, não é nosso, que deveremos respeitar a vida em quaisquer manifestações que se nos apresente, que temos responsabilidade com o nosso corpo, que um corpo mesmo mutilado ou deficiente é um instrumento sublime para a nossa evolução. Quando descobrirmos, estaremos então projetando o nosso amanhã no mundo de regeneração, sem dores, pelo menos as dores mais degenerativas, sem as angústias que levam ao desespero e à fuga trágica pelo suicídio. A reencarnação é, portanto, a escola sublime do nosso processo evolutivo, e é através dela que nós atingiremos a angelitude, desde o átomo primitivo, no qual um dia estivemos, até o arcanjo, iremos etapa a etapa, conquistando experiências intelecto-morais, até adquirirmos a sabedoria, a asa do conhecimento com a do sentimento de amor, para planarmos acima das vicissitudes. No ano de 1949, ainda muito jovem, guardava certos atavismos e temores de uma educação muito castradora. Meus pais modestos e incultos, em uma cidade do interior cheia de mitos e de fantasias, era natural que eu obedecesse aos padrões do conhecimento da época. E na minha cidade havia então uma pessoa que era portadora de hanseníase. Na minha condição de menino, eu ouvia falar, mas não entendia. Ninguém passava pelo seu passeio.
A casa era hermeticamente fechada. E minha mãe, muitas vezes, quase no tom de silêncio, dizia: não pise naquele passeio. E contava histórias terríveis. Certo dia, dizia ela, Pedro foi sentar-se numa pedra e Jesus disse: afasta-te daí. Faz 100 anos sentou-se um leproso e a pedra está contaminada até hoje. Eu adquiri pela lepra um horror que era maior. E na minha terra ainda havia a superstição das chamadas simpatias. Quando a pessoa tinha determinados hábitos, não adquiria nem sofria determinados efeitos perturbadores. E quando por acaso alguém pronunciava essa palavra terrível, lepra, deveria bater na face 3 vezes, dizendo: Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, para não pegar. E então eu aprendi, mas tinha no meu mundo íntimo a ideia de que eu ia ter lepra. Era o medo, aquele medo primitivo que estava dentro de mim, ou da consciência de culpa, de ações nefastas praticadas em existências transatas. Quando me aparecia qualquer sinal, qualquer mancha que diziam: se for indolor, é lepra. Eu chegava a produzir cortes para ver se tinha dor, estava doendo e sangrava. Eu dizia: mas será que está doendo mesmo? E então cutucava mais. Essa era a minha ideia da lepra. Nesse referido ano de 1949, em um entardecer no quintal da minha casa, eu estava orando, olhando o sol num crepúsculo, em que o seu leque de plumas douradas fechava-se em revérberos que colocavam coroas de ouro nas nuvens que passavam rápidas. Quando de repente eu tive a sensação que se destacou do sol uma forma luminosa e estava próxima de mim, a alguns metros, 8 ou 10 metros. Olhei na direção e a forma adquiriu a aparência humana, mas era uma aparência asquerosa. Era um ser que claudicava da perna direita, o pé deformado, embrulhado em andrajos, o rosto marcado terrivelmente, as abas das orelhas crescidas, as alas nasais carcomidas, um olho apresentava-se vazado, e o espírito se acercou e eu disse: meu Deus, um obsessor. Apesar de estar orando, um obsessor. E o espírito falou suavemente: não, Divaldo, eu não sou um obsessor, eu sou teu irmão. Eu disse: meu Deus, que tipo de irmãos eu tenho? Mas eu disse mentalmente, por fora eu fiquei sorrindo, agradecido. E ele sorriu também. Ele me disse: chama-me Jesus Gonçalves. Eu estou trazendo hoje à nossa casa, ao nosso centro espírita, uma querida amiga paulista, Zaira Pitt. E eu gostaria que depois da palestra, na hora final, tu te referisses à minha presença, porque eu devo a esta mulher tantos benefícios. Ela visitava-me no leprosário de Pirapitingui, no estado de São Paulo. Eu fui jornalista em Bauru e fui acometido pelo mal de Hansen. E vim a desencarnar nesse leprosário em Pirapitingui, próximo à cidade de Sorocaba. E foi falando-me, foi me nascendo uma ternura, uma simpatia, apesar daquele aspecto desagradável, mas foi nascendo algo de bom em mim. E eu disse: mas o senhor deve ter morrido, desencarnado com muitas dores. E ele disse: ó, Divaldo, sem nenhum masoquismo, eu aprendi a bendizer a dor. E então, diante dos meus olhos, ele foi transfigurando-se. E aquelas deformidades foram me aparecendo em uma luz sulferina, mas muito bem traçada, como se fosse um tecido em seda, muito delicados. 2 olhos começaram a brilhar-se e ofuscar-me. Então apareceu-me na plenitude da sua realidade espiritual. E eu já fiquei feliz de ter um irmão assim. Aquele outro não tanto, mas assim. Eu então disse: mas como o senhor está bonito. E ele disse: aquilo que o mal de Hansen desorganizou, o meu perispírito refez em luz. Esta é a função da dor. Eu venho dizer-te que nós somos velhos companheiros. Este pavor que tu tens da hanseníase é resultado da consciência de culpa. Nós estivemos juntos em determinado período, por volta de 1625, em determinado lugar.
quando nos comprometemos gravemente em nome da religião e da política. A tua vida nesta existência será assinalada por dores, incompreensões, calúnias, gravames, de que tu necessitas para libertar-te dos males que juntos praticamos. Eu venho fazer-te um pedido. Existe aqui em Salvador uma colônia de rancenianos, e eu quero pedir-te para que vás visitar os nossos irmãos leprosos. Quando ele me propôs, eu disse: meu irmão, qualquer coisa eu farei. Isto não. Eu não irei. Eu nem pronuncio este nome. Ele disse: Valdo, a lepra começa dentro. É a alma que a traz impressa no seu perispírito. Depois ela se exterioriza, atinge o nosso sistema imunológico, desgasta-o, a inoculação, e logo mais o bacilo de Hansen toma conta do corpo. Eu quero te pedir para que tu vás lá, para que tu não vás para lá. Que preferes? Ir lá ou ir para lá? Ir lá. E o que é que eu devo fazer? Pergunta Zaida Pitt em A Noite de Hoje. Assim começava uma trajetória nova na minha existência aos 22 anos de idade, em que as minhas experiências estavam assinaladas pela ignorância, pela ingenuidade, pela estupidez, mais do que hoje. Naquela noite, depois de terminar a reunião, já na etapa final, eu dizia dessa presença, e ao terminar a reunião, uma dama de rara beleza disse-me: eu sou Zaida Pitt, fui amiga íntima de Jesus Gonçalves, ele te sugeriu que me procurasses, eu te direi o que deves levar aos nossos irmãos rancenianos. Esta mulher de nobreza incomum, que vivia no leprosário, construindo, naquela época estava construindo um pavilhão para portadores de rancenias e tuberculosos, também leprosos, cegos, sem membros. Foi o exemplo dos mais belos que eu encontrei de amor ao próximo. Estabelecemos uma amizade e eu comecei a lutar para conseguir do serviço de saúde da cidade permissão para visitar os rancenianos. Naquela época, a comunidade de ranceníase na Bahia era dividida em 3 etapas. A área dos sadios, a área intermediária, onde eles vinham ao ambulatório, e a área dos doentes. Os chamados sadios não podiam ir lá, exceção apenas alguns médicos, com as providências compatíveis para evitar o contágio. Durante 6 meses, lutamos, recorremos a autoridades, até que tivemos a permissão de ir às vésperas do Natal, no ano seguinte, às 10 horas da manhã, no sol ardente de dezembro em Salvador, colocando-nos a 5 metros de distância do grupo, na direção oposta ao vento, para nos não contaminarmos. Como é linda a ignorância científica de cada época, depois que foi ultrapassada. E eu fui visitá-los pela primeira vez. Foi meu primeiro contato. A partir de então, para não ir, eu comecei a ir a vários sanatórios, primeiro no Brasil, praticamente todos, depois alguns da América Latina, da Ásia, da África e 2 da Europa, atendendo à proposta de Jesus Gonçalves e libertando-me completamente daquele medo irracional, daquela culpa que me fazia olhar o leproso como alguém desventurado, embora o Evangelho esteja rico das propostas de Jesus, limpando as carnes ulceradas e perguntando àquele que voltou pelos 10 ingratos. Vivemos uma grande época de ranceníase moral, que é o resultado da experiência coletiva da sociedade e individual de alguns de nós, de nosso processo evolutivo. Agora, quando nos encontramos no período do pensamento racional, procuremos liberar-nos da culpa através de uma análise psicológica profunda, através da terapêutica do espiritismo, a mais eficaz, centrada no amor, na ação da caridade e na proposta da iluminação interior, auto-iluminando-nos,
através da viagem interior, da reflexão, procurando ser úteis através da ação, nós iremos atingir oportunamente, talvez não muito distante no tempo, o pensamento cósmico, graças a essa lei sublime da reencarnação, esse divino código da evolução que o Espiritismo resgata das civilizações do passado e retira do Evangelho de Jesus para colocá-lo ao nosso alcance, é a bênção do Consolador, para que bem entendamos a razão dos nossos sofrimentos, dos desafios existenciais, das problemáticas que nos aturdem e que nos infelicitam. A reencarnação, portanto, pedra angular de culturas multimilenárias, é um dos pilotis, um dos paradigmas da doutrina espírita, que centraliza toda a sua filosofia e ética moral na crença em Deus, na crença na imortalidade da alma, na crença na comunicabilidade dos espíritos, na crença na reencarnação, na crença na pluralidade dos mundos habitados, em uma ética, a ética que deflui do Evangelho de Jesus, por ser a mais consentânea com a lógica, com o equilíbrio, conforme acentuou Allan Kardec. Então, nesses dias de pensamentos tresvariados, de pensamentos que aturdem, de propostas racionais e lógicas, que nos são atiradas a qualquer momento através da mídia e dos relacionamentos perturbadores, procuremos buscar a reflexão e meditar na excelente oportunidade desta existência, não a malbaratando, não perdendo a oportunidade iluminativa, nem nos deixando arrastar pelos medos injustificáveis, pelas autopunições perturbadoras, ou pelos sentimentos narcisistas que nos denigrem o caráter e o sentimento. Então, enquanto lá fora há um aturdimento, a violência campeia e o ódio desenvolve movimentos armados ou não, aqui neste silêncio digamos: ó meu Deus, eu quero dizer-te da minha alegria de viver, da oportunidade incomparável de renascer. Deixa-me dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde assinalada por flores de tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu me detenho ao perceber a jornada dos invidentes que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, pela melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não ouvida nunca mais, pela voz melodiosa, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que legisla, que canta, que alfabetiza, que ilumina.
pela voz que trauteia uma canção e que teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos dos adeuses, que apertam mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, mãos de psicografias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou se é uma tapera, se é um gramado de dor, ou se está numa favela, se é um bangalô, um ninho, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de amigo ou de irmão, alguém que nos estenda a mão, porque é tão triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, bendirei, porque eu te tenho a ti, e quero dizer-te, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção, muito obrigado, senhores.